microfone. Não é preciso, nem precisa de se aproximar muito, Tio Linda, porque isso... Aliás, pelo contrário, eles são sensíveis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por aqui está certo. Por aí, Tio Linda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouve-se bem? Ouve-se bem. Está bom? Por acaso não se ouve bem. Não? Então veja lá. Agora provavelmente vai-se ouvir melhor. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olá, Rádio Amália. Olá, António. Melhor. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas. Mais uma hora de conversa, desta feita com a escritora Tio Linda Gerzão. Gerzão. Eu sabia que isto ia acontecer. Eu tenho um problema em pronunciar os S's. Mas você diz verso, universo, portanto, depois de uma consoante, o S nunca tem valor de Z. São. Ok. Gerção. Vai ser difícil para mim. Eu tenho uma espécie de dislexia. E atenção, isto são tempos complicados para dizer este tipo de coisas porque as pessoas caem logo em cima. Provavelmente eu não tenho dislexia nenhuma e as pessoas que têm dislexia vão sentir-se ofendidas por eu estar a dizer isto. De qualquer das formas, a verdade é que eu tenho alguma dificuldade mesmo, mas não é esta. Pronto, aqui é um apelido que é verdade que já o tinha ouvido pronunciado. Mas ainda assim é um apelido que não estou... Eu não digo o nome da Tio Linda todos os dias, não é? Como deve calcular. Não, até porque é um nome aportuguesado. O meu trisavô ou quatrisavô era Gerson, de apelido, e deve ter sido alguém que veio no exército de Napoleão e depois ficou por aqui, porque era francês. E vinham de Vichy, segundo, enfim, a lenda da família. E depois foi o meu bisavô que aportuguesou para Gerção, e é a única família com este apelido em Portugal. Tio Linda Gerção. Vai ser porque certo. A minha tendência é sempre fazer o som de Z. Pois. Mas, o som de Z devíamos nós fazer, sobretudo vocês, dos meios de comunicação social, sim. Nos plurais, por exemplo, os espanhóis. Portanto, o artigo tem que ter o som de Z, porque senão os espanhóis. Ninguém faz os isso. Espanhóis. Ninguém Toda faz a gente, eu na 4ª classe, ai de nós, a professora ralhava logo, ai de nós se disséssemos os espanhóis. Era os espanhóis. Os espanhóis. As escolas, não as escolas. As escadas e não as escadas. É que nós já temos tendência a comer sílabas. Sim. E se dizemos as escadas, as escolas, é horrível. E vocês reparem, a BBC, os locutores, etc., têm uma dicção... perfeita, não é? Perfeita. E aqui é muito má. Mas isso, os políticos, enfim, as pessoas de uma maneira geral chegam à televisão e não sabem falar português. Já não estou a falar da gramática, mas é da pronúncia. Pronunciam pessimamente. E os estrangeiros queixam-se de que não entendem nada. A Tio Linda fica muito irritada quando vê assim esse tipo de erros. Aliás, vai ouvir muitos ao longo desta emissão das Madragoas. Não acredito. Mas fica muito irritada, muito... Não fico triste, não fico irritada, mas fico triste. Digo, meu Deus, o que andam a fazer com a nossa língua? Isto devia-se ensinar na 1ª classe. E em casa, se você vir, isto começa a ser uma diferença social, porque o que é triste também, porque a Inglaterra também, quem fala bem inglês são as classes privilegiadas que têm na família uma boa escola e que ensinam os miúdos em casa. Porque na escola não se aprende o que se deveria aprender. E vê-se muito, enfim, o extrato social das pessoas, mas hoje está tão generalizado que já nem isso se calhar é verdade. Quer dizer, as pessoas aprendem tão pouco nas escolas que realmente comem sílabas. Isso é uma coisa, aliás, que me parece que... Ou seja, eu acho que a segunda hipótese é que está correta. Já é uma coisa absolutamente generalizada. Eu não noto a diferença. Nem tanto, porque há muita gente que pronuncia corretamente. Sim, mas E eu vejo também na televisão e determinados pivôs... Mas não parece que seja esse fator social, depende. digo eu.
Não sei, ou então tiveram uma boa escola e uma boa professora primária, como eu tive. Ou então alguém os corrigiu a determinada altura. Mas isto, há sempre tempo de corrigir, porque é tão fácil. Eu, por exemplo, vou passar sempre a dizer Teolinda Gerson. Agora perfeitamente. Isso é outro caso. Aí não desaparecia assim. É a minha convidada de hoje das Madragoas. E aproveito também para fazer aqui um pequeno parênteses. E a propósito disto de falar bem, de escrever bem, vamos ter nas Madragoas brevemente um momento de bom português, uma série em que vamos analisar aqui alguns erros comuns com o professor Jorge Martins Trindade. Ele vai trazer-nos alguns erros e, portanto, não digam que não fazemos serviço público aqui nas Madragoas. Vou estar a conversa com a Teolinda Gerson, isto a propósito deste livro que temos em cima da mesa. É uma edição da Porta Editora e chama-se Prantos, Amores e Outros Desvarios. Teolinda, eu normalmente aqui nas Madragoas, eu costumo fazer uma coisa com os meus convidados, que é dizer para que eles se apresentem. Mas no caso da Teolinda, que é uma escritora, enfim, premiada, respeitada, muito lida, eu estava, antes desta conversa, estava a pensar, será que vou fazer o mesmo? Será que ela vai levar a mal? Como é que será que ela se vai apresentar? Mas eu acho que tenho, enfim, a melhor forma de conquistar o respeito da Teolinda é fazer aquilo que costumo fazer com os outros convidados. E, portanto, eu vou pedir à Teolinda que se apresente aos meus ouvintes. Claro, acho muito bem, até porque agradeço a sua boa vontade, mas acho que pintou o quadro com umas cores muito suaves, porque eu não sou assim tão conhecida, nem tão lida, embora esteja neste ofício de escritor, chamemos-lhe assim, de escritora, aliás, há 35 anos. Comecei em 81, não é? Portanto, são 35. Muito tempo. Muito tempo, não é? Mas as pessoas tinham uma certa reserva mental, o grande público, e acho que na altura o meu editor da Dom Quixote, que era o Nelson de Matos, não ajudou, por isso eu acabei por sair de lá, porque não desmistificavam a ideia de que ser professora universitária levava necessariamente a escrever livros, entre aspas, difíceis, porque não são. Os meus livros são acessíveis a qualquer pessoa e muitas vezes são alunos do liceu que leem e que percebem sem dificuldade nenhuma, a escrita é lisa, é muito acessível. Depois, obviamente, há vários níveis de leitura e quem tem mais maturidade pode encontrar nos textos outras coisas que o leitor comum se calhar só vê a história e normalmente há outras dimensões para lá da história, mas são acessíveis e eu tenho vindo a chegar a mais público com o passar do tempo. Mesmo assim, ainda não atingi o público que eu gostaria. E penso que os contos são uma maneira boa de chegar a mais pessoas, porque se leem rapidamente, num comboio, na paragem do autocarro, no metro, enfim, exigem menos concentração ao longo do tempo do que um romance. E a verdade é que estes contos são, de facto, lá está, há níveis diferentes de leitura, mas a verdade é que num tempo em que a atenção é curta, as pessoas não conseguem estar atentas, é uma coisa até dramática. Estes contos são curtos, independentemente do nível de leitura. Claro que há leitores que vão fazer uma leitura muito mais aprofundada, que podem demorar muito tempo a ler cada um destes contos. Um conto que se lê... Ou reler, não é? Normalmente mais, eu acho que os livros são para... Não é para deitar fora. São, não é? O jornal a gente deita fora, ou uma revista que a gente compra depois deita fora, até porque senão a casa vai abaixo. E há uma coisa curiosa, mesmo quando guardamos uma revista, é difícil voltar à revista. Mesmo, há um artigo que pode ser meio intemporal. Depois vamos voltar a este artigo, por isso vou guardar esta... Mas não voltamos como voltamos a um livro. É verdade. Isso é muito curioso. É verdade. E normalmente os livros, como não são descartáveis, voltamos a eles. E de cada vez os lemos de maneira diferente.
Há livros que eu tenho medo de tornar a ler, porque gostei tanto quando os li a primeira vez, quando era muito jovem, que agora tenho medo de me decepcionar. Ia dizer decepcionar, que é para ver se fica o pé. Como no Brasil, não é? Porque no Brasil, como o pronunciam, escrevem-no, e nós aqui tão burramente ignoramos, passamos à frente completamente. Tio Linda, em relação aos contos, neste momento o meu telemóvel está a vibrar e está a fazer interferência. Enfim, eu deveria ter desligado, devia ter seguido o bom exemplo da minha convidada, que desligou o telemóvel e muito bem, e eu neste momento não o desliguei. Estou a fazê-lo agora. Pronto, Tio Linda, não leva mal. Eu também não. Vou pedir à Maria João que faça isso com o meu, por favor. Está ali numa... Mas eu acho que isto é uma excelente... Não fecha a eclair aí fora. Antes de continuarmos... Por favor, que eu esqueci. Tio Linda, antes de continuarmos a conversa a propósito deste livro, eu agora lembro-me de uma ótima pergunta. Não é ótima pergunta, mas eu tenho toda a curiosidade de saber como é que lida com as novas tecnologias. Porque hoje em dia, eu estou a falar do meu telemóvel, o telemóvel é muito mais do que alguns, aliás, aquela piada de que alguns deles fazem chamadas. Pois é, pois é. Porque eles fazem tudo e mais. Como é que lida com as novas tecnologias? Mais ou menos bem, quer dizer, sei pouco, não sou... Não sou muito expedita, nem muito hábil com elas. Entrei empurrada pelas minhas filhas, que me diziam: mãe, mas já ninguém usa máquina de escrever, isto aqui há 30 anos. Portanto, pegue no computador e aprenda, não vai ser assim tão burra. E lá me ensinaram umas coisas e eu aprendi, e agora já não sei viver sem computador. E acho ótimo, porque acho que depende da maneira como nós usamos, não é? É preciso também saber usá-las. Mas é uma ferramenta Contacta muito com os leitores, através do e-mail ou das redes sociais? Sim, do Facebook. Sim, ainda agora recebi, há 2 dias, um pedido do Rio de Janeiro, de um contador de histórias, que se chama Edilson Garcia, que pediu para fazer numa biblioteca 4 sessões em que ele vai contar, eles dizem, e o termo é muito engraçado, a contação do meu romance A Árvore das Palavras, que está publicado no Brasil. E eu disse que sim, com muito gosto, obviamente, não cobro direitos nenhuns por isso, tenho muito gosto que ele vá fazer a contação, como ele diz, é muito do livro. Tio Linda Gerção é ela a minha convidada de hoje nas Madragoas. Vamos estar aqui à conversa durante esta hora. Vamos também ouvir alguns temas, neste caso, a escolha da Tio Linda. Vamos ouvir Júlio Rezende, um projeto notável, um disco notável, chama-se Amália, por Júlio Rezende. Vamos ouvir o tema que tem precisamente a voz de Amália, Medo. E depois ouvimos também só o piano de Júlio Rezende numa casa portuguesa. Hoje nas Madragoas converso com Tio Linda Gerção a propósito deste Prantos, Amores e Outros Desvarios. Quem dorme à noite comigo é meu segredo, mas se insistirem lhes digo, o medo mora comigo, o medo mora comigo, mas só o medo e cedo porque me embala, num vai-vai de solidão, é com silêncio que fala, é com silêncio que fala, com voz de móvel que estala e nos perturba a razão, e nos perturba a razão.
quem pode salvar-me, gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim, ao pé da ponte do fim. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragões da Amália. muito talentoso, Júlio Rezende, e acima de tudo, devo dizer, um artista muito humilde e um tipo porreiro. Eu gosto que... Eu não o conheço, mas gosto muito da obra dele. E fala da obra dele, ele fala da própria obra com uma visão muito
sem peneiras, se me permite a expressão. E é isso que eu estou a notar também na Teolinda. A forma como, no início logo da conversa, tão abertamente disse que gostava de ser mais lida, claro. Essa forma tão natural de falar, nem sempre se lê ou se ouve no discurso dos escritores. Porquê isso? Porquê que os escritores, normalmente, alguns até dizem que não querem ser lidos quase, não dizem bem assim, mas quase que dizem. Qual é que é o problema, afinal? Então estão a mentir, porque não há nenhum escritor que não queira ser lido. Não escrevemos para as paredes, obviamente escrevemos para as pessoas. Eu acho que isso é uma certa pose que eu não tenho. Eu acho que tive uma boa escola, porque andei sempre num liceu público e aprendi, e tive uma fantástica escola primária também, com uma professora da escola pública, e aprendi desde muito cedo que todos somos iguais. Mesmo o uso da bata e isso tudo, não tenho nada contra, acho que uniformiza-nos, e tive a sorte de encontrar, desde a escola primária, pessoas que tinham imensas capacidades que eu não tinha. Havia, por exemplo, quem desenhasse fantasticamente, a Clara Ferran, que hoje é uma artista plástica conhecida. Havia a Karin Bow, que era alemã e também estava lá e que cantava muito bem, e depois no liceu havia a Ercília Polónio de Sampaio, que era uma atriz fantástica. Havia a Helena Frias, que tinha uma voz magnífica. Havia pessoas com imensos talentos, não é? E eram iguais a nós. Absolutamente ninguém se armava em sou melhor do que tu porque sei fazer isto ou aquilo. E eu tinha jeito para escrever, e normalmente as minhas redações já eram lidas e as pessoas, algumas choravam. E pronto, era assim, eu era a escritora de serviço, digamos. Por acaso também, quando estudava, normalmente também choravam nas minhas composições, mas o motivo era outro, não é? As pessoas pediam para que eu me calasse. Já não podia ouvir mais aquela composição. Mas isso é interessante, de facto, porque não há motivo. Não há motivo para, enfim, porque é um poder muito grande, mas a verdade é que a escrita, na verdade, a Teolinda enumerou aí vários talentos artísticos. Ter uma capacidade artística é um poder muito grande. Talvez por isso haja depois esse tipo de atitude. Porque ter uma capacidade artística, pode-se fazer 1001 coisas, não é? Pode-se conquistar os outros, é um poder. Bom, mas isso não nos torna diferentes, não é? E eu detesto aquelas pessoas que vão para a televisão, por exemplo, ou para entrevistas em público, com uma pose e fazem um teatro dos diabos. Eu sou absolutamente o oposto. Sou uma pessoa como as outras que, por acaso, escrevo, porque tenho essa possibilidade e capacidade, então uso-a. Mas não me sinto diferente de ninguém. E acho que ninguém é diferente dos outros. E não gosto, por exemplo, também daquele secretismo como o Thomas Pynchon ou como a Helena Ferrante, que fazem um mistério enorme de não se sabe quem é, porque isso também é uma maneira de fazer marketing e publicidade. E eu não vou por aí, quer dizer, sou, como eu acho que também os fadistas fazem, são como são, cantam como nós cantamos, nós, povo, sobre a nossa vida cotidiana, e quem quiser aceita, quem não quiser vai embora, porque aquela noite não é deles, aquele lugar não é deles, quem não quiser ouvir vai embora. Mas a verdade é que o fado, que depois do 25 de Abril quase foi proibido e ostracizado porque era tinha má fama nessa altura, e passadista e não sei o quê, mas é uma canção altiva, como eu escrevi no outro livro, e a verdade é que o fado se impôs e hoje é património da humanidade. Portanto, eu acho que nós não temos nada que assumir papéis, nem de representar, somos como somos, quem nos aceita muito bem, quem não aceita, tudo bem. Tem outras opções? Essa naturalidade com que fala do ofício da escrita, também essa naturalidade também, enfim, também tem a mesma naturalidade quando fala do assunto da inspiração, do trabalho. Como é que é para si? As coisas surgem porque, pegando novamente no discurso dos escritores, uma das coisas que por vezes se diz é precisamente essa. Bem, eu não sei bem de onde é que aquilo veio, aconteceu numa noite. Romantiza-se muito, não é, o ato da criação. No caso da Teolinda, como é?
Bom, mas aí há uma certa dose, de facto, de desconhecido, porque nós não controlamos a escrita. É por isso que eu digo sempre ao editor, olha, eu não me quero comprometer com prazos, porque o livro só vai sair quando eu achar que está bom. E que já não posso melhorar nada, fiz o melhor que sei, dei o melhor de mim e isto satisfaz-me. Isto não é perfeito, porque nada no mundo é perfeito, mas satisfaz-me e não posso fazer mais do que isto. Mas isto está bom, pode sair. E a partir daí nunca mais leio o livro, nem quero saber, ele segue o seu caminho, como os filhos seguem o seu caminho, a gente sabe lá para que país eles vão viver. Não volta nunca aos seus livros? Nunca mais, a não ser que tenha que fazer qualquer coisa que me peçam e tenha que reler qualquer coisa. De resto, de edição para edição, mantém-se e eu nunca mais volto a eles. Despeço-me do livro na altura que ele sai e acabou. Mas, de facto, nós não controlamos e eu nunca sei quando vou terminar, nem sei se vou ser capaz de terminar aquilo que me proponho fazer e que no princípio ainda é uma ideia vaga e que em geral deixa amadurecer dentro de mim bastante tempo até de facto a começar a passar ao papel. Quando de repente começa a surgir em forma de frase, porque às vezes é uma imagem, é uma ideia, mas ainda não está verbalizada. Quando começa a estar mentalmente verbalizada, começo a escrever e faço várias versões e aí sou muito exigente. Há então um tempo antes do papel? Há um tempo antes do papel, exatamente. E depois digamos, há uma fase lúdica em que eu penso até talvez para dar coragem a mim própria. Penso, agora vou lançar para o computador o que me vem à cabeça sem filtro. E depois se vê. E essa fase é muito lúdica porque realmente não estou preocupada com nada, aquilo depois é tudo para refazer. E essa fase é criativa, porque de facto as ideias surgem, borbulham, vêm e eu não controlo nada, nem quero controlar nada, deixo andar. E depois as coisas começam a tomar forma. Mas suponho que entre essa fase mais livre, por assim dizer, sim. E o resultado final passa algum tempo. Passa muito tempo e há muito trabalho, há muita coisa deitada fora, que até é boa e que às vezes eu aproveito mais tarde, às vezes anos mais tarde, toma outra forma e surge noutro contexto, mas deito fora muitas coisas que depois eu vejo que não cabem na forma que aquilo vai tomar, porque os livros é que escolhem a sua forma. E todos os meus livros são diferentes uns dos outros. Eu também nunca terei um formato. E isso não quer dizer que seja bom ou mau escritor, ou melhor ou pior. Por exemplo, grandes escritores como Saramago têm um formato. Quer dizer, têm uma ideia brilhante, ótima, que poderia ser um ensaio. Aliás, ele defendia que o romance se transformaria cada vez mais em ensaio. E depois ele preenchia aquela ideia. E os livros são todos assim. E o Lobo Antunes também tem um determinado formato e uma determinada maneira de escrever que depois se repete. Eu morria de tédio se tivesse que fazer isso, ou se fosse sempre assim comigo. Mas por acaso não é. Há registros em simultâneo? Ou seja, quando está a escrever os contos, está também nessa altura, pode estar também a escrever poemas ou dedica-se primeiro a um, depois a outro? Não, poemas eu só escrevi meia dúzia quando tinha 16 ou 17 anos e me apaixonava e escrevia como todos os adolescentes qualquer coisa parecida com um poema, mas eu não sei escrever poemas, nem quero. Muito bem. Não nasci para isso. Gosto da prosa. O poema é uma coisa mais abstrata, provavelmente mais depurada, mas a prosa está muito próxima da realidade concreta, dos cheiros das coisas, do prosaico, que é o cotidiano, que é a vida real. Mas a prosa que podemos encontrar neste livro, Prantos, Amores e Outros Desvarios, é assim o nome do livro que temos hoje aqui nas Madragoas. Convém ir dizendo o nome do livro para que as pessoas, quando passem numa livraria, o encontrem e o adquiram também. Tio Linda, a verdade é que esta prosa também tem muita poesia.
Também, mas ela está lá, digamos, vem por arrastamento, porque a visão das coisas que eu tenho, se calhar tem essa dimensão poética também, acredito que sim, porque a própria condensação, o conto está relativamente próximo da poesia, porque também é uma forma curta e tem que ser muito certeira, muito burilada para acertar em cheio, se não falha o alvo. Não é? E a poesia também. A poesia ou é ou não é. Não há meio termo. O conto também. Mas eu posso estar a escrever um romance e de repente há uma ideia que me vem para um conto e eu tomo notas para o conto e escrevo assim um borrão, talvez, ou umas páginas, mas não me quero sair do romance. Não. E depois vão-se acumulando essas primeiras tentativas de conto e depois vou escrever o conto quando terminar o romance. É raro escrever um conto inteiro acabado enquanto estou a escrever um romance. Teolinda Gerson é ela a minha convidada de hoje aqui nas Madragoas. Estamos a conversar sobre este livro, uma edição da Porto Editora, um livro de contos, chama-se Prantos, Amores e Outros Desvarios, e vamos continuar a ouvir alguns temas. Desta feita continuam a ser escolhas de Teolinda. Carlos do Carmo, Homem das Castanhas, combina perfeitamente com a época do ano, e depois também Amália Rodrigues, Estranha Forma de Vida. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e apregoa como um desafio. É um cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que apregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza, apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais amor para casa.
vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Um coração independente, um coração que não comando. Vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente. Eu não te acompanho mais para deixar de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, para deixar de bater, eu não te acompanho mais. Estranha forma de vida, Amália. Tiolinda, eu devo confessar que tinha mesmo a ideia de que a Diolinda tinha algures aí publicado um livro de poemas. Ainda assim, pronto, admito a minha falha de estar a falar da poesia. De qualquer das formas... Não, é verdade, mas isso foi uma coisa, assim, juvenil. Também escrevi um livro de contos quando tinha 14 anos. Aliás, publiquei-o, ou os meus pais publicaram na edição da autora, meu pedido, porque eu sempre quis ser escritora desde a escola e achava que ter um livro publicado era o máximo. E saiu um livrinho que não está no conjunto daquilo que eu considero os meus livros. É uma coisa de que eu não sou responsável pelo que escrevia com 11, 12, 13 anos e que foi publicado quando eu tinha 14. Isso não existe. Mas pegando nessa ideia da poesia, aliás, e já falámos sobre isso, mas continuando, estes contos assemelham-se a um poema também, na minha leitura, porque quando os leio, não há palavras a mais. Ou seja, não, eu noto que cada frase tem de estar precisamente aqui. E isso calculo que dê algum trabalho, não é, Tiolinda? Mas eu também faço isso nos romances. Eu não sou... É uma escrita muito depurada, não é? Não sou... Odeio retórica e vou muito direta ao que interessa de uma maneira bastante despojada. E é a minha maneira de ser. Outra coisa interessante neste livro é o facto de termos diferentes tipos de narrador. Eu achei isso interessante. É uma coisa que escolhe logo no início, quando aparece logo uma voz que vai narrar, ou é algo que só aparece depois, essa decisão? Eu gostava de ouvi-la um pouco sobre isso. Não, isso eu sei logo quem vai contar a história. É uma coisa que à partida fica decidida quando me vem a ideia. E isso vem também, haver vários narradores, isso vem da experiência de vida, porque nós no fundo somos um conjunto daquilo que vivemos e das pessoas que encontramos e da família que tivemos, das influências todas, enfim, tudo isso faz parte de nós, não é? E uma das minhas influências foi o teatro, porque eu adoro teatro
e fiz parte do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, do TEUC, quando era estudante. E fomos a Cabo Verde representar Gil Vicente e Caldeirão e fizemos espetáculos em vários sítios do país e foi uma experiência muito interessante porque havia outras pessoas com quem eu tinha muitas afinidades ali dentro. Paulo Quintela era um intelectual, uma pessoa interessante, e havia muitas pessoas lá que também eram escritores, ou se tornaram mais tarde escritores, como o Alberto Pimenta, como o Fernando Assis Pacheco, que foi um grande amigo meu e que me faz muitas saudades e muita falta. Aliás, até éramos vizinhos e conhecíamos-nos desde miúdos. E o Manuel Alegre, por exemplo, também. Era um ambiente muito, muito interessante e muito estimulante. E eu sempre soube que não tinha vocação nenhuma para ser atriz, quer dizer, eu não sei representar, mas eu adoro a encenação. Adoro a encenação e quis ir para o teatro para aprender coisas, para ver como é que se punha uma peça em cena, como é que se pegava no texto e se passava aquilo para a cena. Nesse aspecto, o TEUC foi bastante decepcionante, porque o Paulo Quintela fazia uma coisa muito tradicional e apareceu nessa altura um concorrente, que era o CITAC. E aí houve uma rivalidade monstruosa e o Paulo Quintela levou muito a mal que aparecesse um concorrente e que não fosse ele o único. Mas a verdade é que o CITAC era imensamente mais criativo e no CITAC estava uma colega minha que era uma ótima atriz, a Hermínia Brandão. Não, porque aquele era o meu grupo e eu já estava também adiantada no curso, depois estive lá uns 2 anos, depois terminei o curso e fui para a Alemanha, ganhei uma bolsa alemã e fui para lá, mas o CITAC estava o António Barreto, estava a Hermínia Brandão, que era do meu curso e que era ótima, entrou numa peça de Molière, fez um papel formidável. E houve uma encenação do Grande Teatro do Mundo de Caldeirão que nós também tínhamos feito com o TEUC e a encenação era de Vítor Garcia e ficava a anos-luz artisticamente daquilo que tinha feito Paulo Quintela e eu ao arrepio daquilo que tinha sido a intenção do autor. O que era, e fez uma interpretação extremamente moderna, foi uma coisa memorável em Coimbra daquela época e eu adorei toda aquela experiência. E fiquei sempre ligada ao teatro, e se calhar não é por acaso que muitos dos meus livros têm sido adaptados ao teatro. O João Brites do Bando ensinou Os Anjos, o Jorge Listopade ensinou Os Teclados no CCB, na Alemanha também a Casa da Cabeça de Cavalo foi encenada, na Roménia ganhou um prémio de teatro. Recentemente as passagens, o romance mais recente, anterior a este livro, foi encenado em Santo Tirso por um jovem, o Pedro Ribeiro, que está a trabalhar na Royal Opera House de Londres e que faz encenações espetaculares. E a encenação que ele fez do meu texto e a adaptação do texto, do romance para teatro, que foi ele e o grupo que fizeram, está muitíssimo bem feita. Eu fui à estreia, eles já fizeram vários espetáculos e achei lindíssima, a encenação é lindíssima. Há então muito de teatro na sua escrita, ou é uma influência? Há muita coisa, porque eu vejo as coisas em cena e isso também depende dos escritores, não é? Há escritores que veem as coisas em cena, como o Essa de Queiroz, que tudo é teatro na obra dele, se formos ver os jantares, as idas às óperas, a maneira como as personagens vivem os seus papéis, é um ato cênico muito forte. E eu penso que o escritor tem alguma coisa do ator, quer dizer, tem que vestir a pele da personagem, ou pelo menos da voz que conta, ou pelo menos entendê-la tão bem como se estivesse, como se fosse com ele, como fosse uma personagem dele. Portanto, os textos e os meus livros têm muito de teatro. Uma das coisas que está também presente neste livro é,
ou seja, o gatilho para o centro do conto, na minha opinião, por vezes é algo que não é palpável, não é nenhum acontecimento, não é nenhum facto, ou parte de uma superstição, ou da fé da pessoa, ou até mesmo de um sonho. Por vezes esse tipo de sentimentos é um gatilho melhor ou maior para a escrita do que propriamente um facto. Aconteceu isto. Aliás, no primeiro conto acontece logo uma coisa muito curiosa, porque nós começamos a lê-lo, chama-se Pranto e Riso da Noiva Assassina, achamos que é um facto puro e duro, esta mulher matou o homem, mas não é. E isso é muito curioso. E o conto tem um lado folhetinesco, digamos. Esse título podia ser de um folhetim, Pranto e Riso da Noiva Assassina, ou da literatura de cordel, não é? Quer dizer, assim, estamos a pensar que vai aparecer uma coisa de faca e alguidar. E depois não é isso, também é um efeito de surpresa no leitor, não é isso. Mas há ali uma enorme paixão que acaba mal, e ela passa por grandes transformações psicológicas que estão em estados de alma muito diferentes, que estão aí retratados nos 3 momentos do conto. E o que eu queria dizer, no fundo, e tentei dizê-lo de forma muito tosca, é que por vezes nestes contos o mais importante é mesmo aquilo que as personagens têm dentro delas e não tanto aquilo que lhes acontece fora. Não sei se concorda, Tiolinda. Exato, concordo, porque não são os factos que interessam, não é? Eu pus uma epígrafe do Walter Benjamin no romance Passagens, em que ele diz que um acontecimento histórico é limitado no tempo e é ele próprio, digamos, e é bem definido, embora depois possa ter outras interpretações, não é? Conforme as mentalidades vão evoluindo, também lemos a história de outra maneira, a história com H grande. Mas um acontecimento lembrado é sempre algo em movimento e é uma chave para o futuro, mas também para o passado. Quer dizer, a memória também é uma coisa que se vai transformando. Portanto, o passado também não é fixo. As nossas memórias estão sempre em transformação. Pegando nesse assunto da memória, estamos mesmo a terminar esta conversa. No outro dia ouvi um autor dizer, já não me lembro do nome do autor, peço desculpa, mas ele dizia que a biografia é algo tão importante para um escritor, ou seja, é algo tão importante para a escrita que mais vale nem sequer falar dela. A Tiolinda concorda, há muito da sua vida como matéria para estes contos, ainda que, pronto, a matéria de forma mais ou menos direta, obviamente. Digamos que eu até escrevi livros que são quase memórias, como, por exemplo, As Águas Livres, e uma coisa que eu até chamei diário, por provocação, que é Os Guarda-Chuvas Cintilantes, que eu comecei a escrever no Brasil, onde vivi 2 anos, há muitos anos. E é um diário heterodoxo, porque nunca se diz em que ano estamos, por exemplo, e aparece domingo 1, segunda 24, e não se sabe de que mês nem de que ano, portanto o tempo ali não existe, e eu ponho muito de mim, da minha maneira de ver o mundo, e abordo temas como a fome, as desigualdades sociais, a própria escrita, enfim, este mundo e o outro. E até porque o Brasil é um sítio privilegiado para sentir com muita força tudo isso, porque as desigualdades são muito maiores do que aqui. Foi um choque para mim e foi muito estimulante e muito enriquecedor ter vivido no Brasil, em São Paulo, ainda para mais, porque, enfim, é a grande metrópole onde acontece tudo e mais alguma coisa. Assim como eu fui um ano escritora convidada na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o que mais me chocou foi a pobreza que eu encontrei na Califórnia, onde 10% da população são sem abrigo. E a Califórnia é o estado mais rico da América. Ninguém diria, não é? Ninguém diria. Eu não esperava isso. E ver a pobreza assim ali diante de mim, por exemplo, não haver bancos no campus universitário, que era lindíssimo, cheio de magnólias em flor, com relevados lindíssimos, mas tínhamos que nos sentar no chão, porque não havia bancos para os sem-abrigo não irem lá ocupá-los para dormir e passar a noite. Quer dizer, era muito chocante tudo isso.
Portanto, eu ponho nos livros aquilo que me interessa, que me preocupa, que me choca, que me fere, ou que me fascina, ou que eu adoro ou detesto. E aqui... Está lá, mas não a minha vida, porque a minha vida, eu sou uma pessoa como as outras, como lhe disse no início. Se eu fosse contar a minha vida, não teria qualquer tipo de interesse. É igual a toda a gente. E há aqui bons exemplos de todos esses sentimentos. Há alguma crítica social aqui e ali, em alguns contos. Aliás, há um conto que fala de um banqueiro, não é? Eu já não me lembro bem do nome dele. Eu li, mas... Enfim. Ele não tem nome. Ele podia ser qualquer qualquer banqueiro. Não me lembro o título, o nome do chama-se 10º Mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias, em que eu inverto aquilo que era de esperar. Porque, no fundo, seria... as personagens são um mendigo, um sem-abrigo, que está a comer uma costeleta com uma satisfação de um animal, a satisfazer a fome, e um banqueiro que olha para ele, um homem que tem tudo, até helicópteros, para ir para o trabalho, etc., mas naquele dia foi de carro e parou porque queria ir à igreja ali, antes de ir para o trabalho, estava muito preocupado com várias coisas, e o banqueiro inveja a carne que o mendigo está a comer. Portanto, ele vai contra o 10º mandamento, que é desejar as coisas alheias, que é a última coisa do mundo que nos parece possível, é que alguém que tem tudo ainda queira tirar o pouquíssimo que quem não tem nada consegue alcançar. Mas é isso que se passa no mundo de hoje. Os países ricos e poderosos exploram até ao tutano os países mais pobres e mais fracos. Não importa se morrem milhões de pessoas. É assim que o mundo funciona. E isso é terrível. E é esse conto é um dos momentos altos deste Prantos, Amores e Outros Desvarios. São 14 contos. Por exemplo, porque é um dos menos altos. Fiquei cheia de curiosidade. Um dos momentos altos, dizia eu. Um dos momentos altos. Lá está, é a minha opinião. Ok, você gostou do conto, ok? Por exemplo, também Uma Tarde de Verão. Enfim, eu estou a dizer aqui os títulos dos contos para que as pessoas fiquem ainda com mais curiosidade. Aliás, e aprendam a escrever sobre essas coisas do amor também em alguns destes contos. Uma Tarde de Verão é um conto belíssimo. Da Tiolinda Gerção, foi ela a minha convidada de hoje nas Madragoas. Não sei se vamos ter tempo, isto acontece sempre neste programa, é incrível, e só depois é que eu fico a saber. Não sei se vamos ter tempo para ouvir a Carminho. Se sim, vamos ouvir a Carminho com Saia Rodada. Tiolinda, quer acrescentar mais alguma coisa? Um abraço para a Carminho, que uma vez já entrou num programa comigo, na televisão, e também com os Dead Combo. Fica aí este livro, enfim, para ser lido. Tiolinda Gerção edita Prantos, Amores e Outros Desvarios, uma edição da Porto Editora. Para todos um abraço e até amanhã. Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim, e eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus. Penso em casar no fim do verão que vem, antes pudesse o verão não mais ter fim, que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços seus, de cabeça ao vento e a duvidar o que faz ele por lá. São os ciúmes que a saudade tem,
E se aos ciúmes eu já disse adeus, hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Saia rodada para apimentar a chegada